Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que todos tenham chuvas de bênçãos e que o Senhor Deus possa dar a paz para cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 13 de agosto, a lição 8, ela tem como título A Espiral Descendente do Pecado. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32, e no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. E aqui nesses textos, o apóstolo Paulo lhe defende que os crentes lá de Éfeso e também no mundo todo vivessem a fim de sempre de incentivar a permanência da unidade na igreja, para que o evangelho possa ser proclamado ao mundo todo e que a nossa igreja possa ser exemplo para as demais pessoas. E o apóstolo, na carta que ele envia, tanto para as pessoas de Éfeso, como para os colossenses, e ele exortava esses crentes que a espiral do pecado, né, que iniciou-se lá no Jardim do Éden com o pecado de Adão e Eva, que é mencionado no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali deveria ser findado, acabado. Deveria ser interrompido, né, o pecado, porque com a morte de Jesus termina essa espiral descendente, né? Porque o pecado custou o sangue do Filho de Deus que jorrou na cruz do Calvário. E nós, quando o aceitamos, né, a Jesus como Salvador e Senhor, pelo batismo, naquele momento nós somos sepultados, né, para o mundo, né, e somos transformados, e nós temos que parar de pecar, achar que todo pecado é comum na nossa vida, e que nós temos que lembrar, nós fomos transformados por Deus e nós temos que não basta nisso, né? E Paulo menciona que o cristão deve se revestir de toda assim uma nova natureza, né? Buscando mais a proximidade assim do caráter e da conduta de Jesus, abandonar aqueles antigos hábitos, né, que nós tínhamos, seja em qualquer ato nosso, né, qualquer atitude, seja no comer, no vestir, no vocabulário, nós temos que ser uma nova criatura. E também no falar, se relacionar melhor, né, com as pessoas, tomar muito cuidado quando nós vamos falar algo para alguém, né? Temos que falar com educação, com brandura, com amor, e perdoar aquelas pessoas que um dia nos maltrataram, fizeram mal para nós, assim como Deus nos perdoou através de Jesus. E a lição de hoje, ela menciona que a igreja de Cristo, né, o apóstolo nos diz, tanto lá em Efésios capítulo 4, assim como Colossenses capítulo 3, que nós devemos ser só um povo, né, e sempre procurar cultivar a unidade dentro da igreja. Mas para isso aponta assim algumas áreas de nossa vida, como cristão, que precisam ser transformados, modificados, e nós devemos se revestir de uma nova natureza, abandonar aqueles antigos hábitos, né, e costumes, sejam quais forem, mudando realmente a nossa postura na sociedade, até no falar com outras pessoas, no trato com os nossos semelhantes, né, dentro e fora da igreja. E sempre buscar perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos magoam, assim como Deus nos perdoou através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ali jorrou seu sangue, né?
E só assim que nós poderemos manter a unidade na igreja. E o apóstolo Paulo exorta, tanto na sua carta dos Efésios, assim como na carta aos Colossenses, onde existe uma semelhança entre as duas cartas, pela importância, né, dessa unidade na igreja. E lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 até 24, Paulo reforça sua admoestação em prol da unidade na igreja, citando que existe, que isto vem proveniente da experiência de que nós temos assim como cristão, durante a nossa vida, né? E isso ele dá um ênfase sobre qual é a forma do cristão ver o mundo. E ele menciona que nós devemos aprender a Cristo. Significa ter um relacionamento pessoal com o nosso Salvador Jesus, buscando copiar a sua conduta e seu caráter e aplicando a nossa vida cristã. De modo que nós devemos conhecer melhor a Cristo a cada dia, ter um relacionamento e que isso seja aplicado na igreja. E vamos assim nos aproximando melhor do caráter de Jesus e nos transformando, e vamos deixando de lado aqueles antigos maus hábitos, né? Aquele caráter ruim que nós tínhamos para trás. Até ele, Paulo, contrastou, né, o estilo de vida dos gentios da época, e que eu considero uma unidade enfraquecedora. Que ele fala lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. E ele menciona assim que aqueles gentios, né, estavam com padrões ruins que estavam alimentando aquela igreja. Que ele fala lá em Efésios 4, versículos 20 a 24. E ele até faz críticas, assim, o apóstolo, né, faz críticas duras ao depravado estilo de vida dos gentios da época, mas que poderiam, assim, perfeitamente serem redimidos, né, transformados pelo poder de Deus, através de um reconhecimento que só são modificados pelo sangue de Cristo, que é a única forma de salvação que é oferecida a todos e até para aqueles gentios, se aceitarem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, que fala em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22 e capítulo 3, versículos de 1 a 13. E o apóstolo, né, preocupado com a igreja de Éfeso, que o seu comportamento, que nos mostra ali em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32, que ele até dá nome dos pecados que atrapalhavam a unidade da igreja, que era um hábito muito comum dos gentios da época, como a mentira, né, que ele fala em Efésios 4, 25, que é uma declaração contrária aos fatos, né, onde o pai da mentira é Satanás, que fala em Jó 8,44. E o primeiro pecado a ser julgado na igreja primitiva foi justamente a mentira, que fala lá em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, e que Satanás se utiliza disto para espalhar doutrinas falsas, levar pessoas ao engano, acabando com a unidade. Um outro pecado gravíssimo que Paulo menciona é a ira. E o apóstolo menciona porque é um problema emocional, né, a ira. Por causa de algo que não nos agrada, e para nós vivemos em grupo, nós precisamos mudar nossas atitudes e ser mais brando, né? Porque só através da brandura que se desvia o furor, que fala lá em Provérbios 15, 1. Outro pecado gravíssimo é palavras torpes, né? Paulo mostra lá em Efésios 4, 29, que existe uma proximidade, né, entre o coração e a nossa boca, o nosso falar, porque nós proferimos palavras, porque o nosso coração está cheio. Fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 34.
E é por isto vinha esta preocupação ao apóstolo Paulo, não só apenas com os pecados dos gentios, mas com o comportamento que exibiam assim uma trajetória descendente nas garras do pecado, numa continuidade, né, do pecado. E o que nós vemos é que o centro do livro de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19, está um verdadeiro retrato de uma espiritualidade insensível, como o próprio apóstolo diz, que ele fala lá, que ele nos diz o seguinte, ó: na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. E é justamente essa espiritualidade insensível que é a fonte do entendimento obscurecido, destacado pelo apóstolo aqui no início do texto bíblico. E justamente devido à dureza do coração deles. E assim eles se tornaram insensíveis, né? Que ele menciona em Efésios 4, versículo 18 e 19, pela prática, né, da sexual depravada que tinham, né, os gentios, onde o apóstolo comenta no fim que eles se entregaram a todo tipo de libertinagem desenfreada e cometiam toda sorte de impurezas, que ele fala lá em Efésios 4,19. E como corpo de Cristo, ou igreja, nós precisamos compreender o verdadeiro sentido da edificação e da plenitude, nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do espírito do vínculo da paz, que Paulo menciona em Efésios 4:3. E também uma vida de serviço abnegado, né, altruísta, redunda numa edificação do corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:12. Que por sua vez isto resulta na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. O cristão, ele deve pensar no que ele fala, no que ele age, diferente dos rudimentos de que o mundo nos oferece. E isso em todos os sentidos. E aqui se encaixam perfeitamente as palavras de Jesus, que ele nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Nós precisamos fazer a diferença na sociedade, não como uma denominação, não como uma nação específica, né? Não conforme a nossa posição social, pois é em Cristo que em tudo e em todos, que Paulo fala lá em Colossenses 3:11, mas como uma unidade com Cristo, como eleitos de Deus, santos e amados, né? Destinados a entrar no reino dos céus. Queria falar em Colossenses 3:12, que nós venhamos assim brilhando sempre a sua luz, temperando o mundo de ternos e amáveis afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que fala em Colossenses 3:12, servindo de forte suporte, né, para os nossos semelhantes, pessoas que nós nos relacionamos assim na igreja e fora da igreja, incentivando sempre a manter a unidade, lutando contra essa espiral descendente do pecado, que através dele cai uma espiral descendente para a escuridão. A espiral do pecado, que começou em Gênesis 3, deve ser interrompida, deve ser acabada, deve ser terminada, e novas criaturas deveremos ser. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia. Você passa a ser uma pessoa de entendimento.
você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, você se torna uma nova criatura, você passa a ter procedimentos na sua vida, no falar, no comer, no vestir, no se relacionar com as demais pessoas. Você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não há mais sofrimento. É um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.